varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, Varela Show, nosso programa de variedades, na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até o meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam bem-vindos. Nós continuaremos hoje a nossa tarefa atual, nosso atual trabalho, que consiste na leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Chegamos aqui na primeira carta aos Coríntios, como superar os conflitos na comunidade, 7º livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Começamos aqui no prólogo, não é? O prólogo. Então, que se nós entendermos aqui como primeira parte do livro, é o prólogo, né? Então, depois vem primeira parte. O primeiro assunto, divisões na comunidade, não é? Então, primeiro assunto. Então, nós estamos aí no primeiro assunto, divisões na comunidade, no seu capítulo 4, ainda no seu capítulo 4. Então, vamos continuar hoje a leitura do capítulo 4 do primeiro carta aos Coríntios, né? Então, capítulo 4 conta com 21 versículos, né? Primeiro tópico, só Deus pode julgar. Segundo tópico, cristãos acomodados e apóstolos perseguidos. Terceiro tópico, testemunho que educa. São 3 tópicos no capítulo 4, vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 4, versículos 1 a 5. Os agentes de pastoral são servidores de Cristo e trabalham para que o projeto de Deus seja conhecido e vivido. O que deles se espera é que sejam fiéis. Quem poderá julgá-los? O julgamento humano, que se baseia em códigos e opiniões socialmente estabelecidos, é sempre parcial e injusto, pois se apoia em aparências e reflete os conflitos de interesses dos grupos sociais. Só Deus pode fazer verdadeira justiça, pois só Ele conhece a totalidade e a profundidade do homem para além das aparências e interesses. Versículos 6 a 13. Paulo ironiza a comunidade que imagina ter conseguido maturidade cristã. Ao orgulho, ele contrapõe a condição dos apóstolos perseguidos para lembrar à comunidade que o reino ainda não está realizado e que a igreja vive sob o signo da cruz. Versículos 14 a 21. A comunidade pode ter muitos pedagogos, entre parênteses, conforme nota em Gálatas capítulo 3, versículos 19 a 24, mas Paulo é o único pai. Foi ele quem, através do Evangelho, fundou a comunidade. Nesse tempo, o Evangelho ainda não era um documento escrito, mas o seu conteúdo vivo era anunciado e testemunhado concretamente pela pessoa do apóstolo. Assim como o filho obedece ao pai que o educa e lhe transmite a herança, Paulo pede que a comunidade lhe obedeça a fim de que ele possa educá-la e transmitir a herança do Evangelho. Timóteo é enviado à comunidade como filho fiel. Na pessoa deste, a comunidade poderá reconhecer o verdadeiro Evangelho como herança de Paulo. Sobre o pedagogo, conforme nota em Gálatas capítulo 3, versículos 19 a 24. Capítulo 5, ainda capítulo 5, já aqui no segundo assunto, né? Escândalos contra o testemunho, capítulo 5,
no segundo assunto da primeira parte, que nós consideramos aqui o prólogo, né? Segundo assunto. Capítulo 5 conta com 13 versículos, né? Primeiro tópico, incesto. Primeiro e único tópico. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 5, versículos 1 a 13. Paulo recrimina um comportamento que nem mesmo a lei judaica e o direito romano tolerariam. Entregar a Satanás significa expulsar da comunidade. Desse modo, o imoral tomará consciência de sua culpa e poderá arrepender-se. Assim, a comunidade se livrará do mau exemplo que provocaria contágios. Paulo usa a imagem do fermento em sentido oposto ao dos evangelhos, entre parênteses, conforme Mateus capítulo 13, versículo 33. Ele não deseja que a comunidade seja uma espécie de gueto no mundo. Trata-se de viver no mundo sem estar comprometido com o mundo, entre parênteses, conforme João capítulo 17, versículos 14 e 15. Vamos para o capítulo 6, as explicações, ainda no segundo assunto, escândalos contra o testemunho, na primeira carta aos Coríntios, né? Considerando como primeira parte do livro prólogo, né? E aqui vamos para o capítulo 6, ainda no segundo assunto, escândalos contra o testemunho. O capítulo 6, ele conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? O capítulo 6, vamos ver aqui, né? Ele conta justamente com 20 versículos, né? Capítulo 6, vamos para o primeiro tópico. Capítulo 6, aqui no segundo assunto, né? No primeiro tópico, aqui no capítulo 6, segundo tópico, julgamento em tribunais pagãos, né? Então, terceiro tópico, a imoralidade. São 3 tópicos no capítulo 6. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 6, versículos 1 a 11. Pelo batismo, os cristãos se tornaram irmãos em Cristo e participam da mesma esperança do reino. Como podem esses irmãos brigar entre si? Pior ainda, como podem recorrer a tribunais pagãos para dirimir conflitos? Estamos longe do espírito do Evangelho, entre parênteses, conforme Mateus capítulo 5, versículo 38 a 48. E vamos aqui seguindo, né? Paulo não condena os tribunais do seu tempo, mas critica o espírito de competição e a ausência de discernimento na comunidade. Versículos 12 a 20. Paulo enfrenta uma falsa concepção de liberdade extremamente permissiva em questões de vida sexual. Como princípio, ele salienta que nem tudo convém à condição cristã. Em outras palavras, o cristão deve saber discernir o que leva ao crescimento e à realização da pessoa humana. Uma vez que foi resgatado por Cristo para viver a liberdade, ele não deve deixar-se escravizar de novo, nem mesmo pelo próprio corpo, muitas vezes injuriando o próprio corpo. Glória a Deus, aleluia. Vamos para as explicações do capítulo 7, já no terceiro assunto, resposta para diversos problemas, né? Ainda na primeira parte, né? Nós chamamos aqui de prólogo, né? Então,
no terceiro assunto, resposta para diversos problemas, né? É como se fosse a terceira parte, né? Agora, o primeiro assunto da terceira parte aqui é estados de vida, né? Primeiro tópico, o capítulo 7 conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? Conta com, vamos dizer aqui, 40 versículos, né? O primeiro tópico, matrimônio ou celibato? Segundo tópico, viver unido ou separar-se? Terceiro tópico, qual é a novidade de ser cristão? Quinto tópico, e a virgindade? Né? Vamos ver aqui, capítulo 7, né? Vamos ver aqui, sexto tópico, como decidir? Sétimo tópico, viúva pode casar-se de novo? Vamos para as explicações do capítulo 7, né? Continuando aqui, vamos, capítulo 7, versículos 1 a 11, né? Alguns convertidos de Corinto pensam que o matrimônio esteja ultrapassado. Uns pregam a liberdade sexual, outros veem o celibato como condição única de viver o Evangelho. Diante de tais exageros, a orientação de Paulo é extremamente realista. Consciente das necessidades e da fragilidade humana, ele coloca no devido lugar tanto o celibato como o matrimônio. O celibato goza das preferências de Paulo. No entanto, mostra que se trata de um dom, uma vocação, que para o celibatário não significa nenhum mérito. O matrimônio é lugar por excelência da união e da vida sexual. União indissolúvel, feita de dom e disponibilidade recíproca. Entre parênteses, conforme Efésios capítulo 5, versículos 4 a 33. Quanto ao divórcio, Paulo ensina a mesma coisa que os evangelhos, entre parênteses, conforme Mateus capítulo 19, versículo 9 e paralelos. Versículos 12 a 16. Uma questão típica das primeiras gerações cristãs: o que fazer quando um dos cônjuges não se converte à fé cristã? Paulo quer a todo custo preservar a união matrimonial e confia na boa influência do cônjuge cristão. Contudo, se a relação se torna impossível, o cônjuge não cristão, e só ele pode tomar a decisão de separar-se. Isso mostra que Paulo entende a indissolubilidade como algo estritamente ligado à fé cristã. Versículos 17 a 24. O Evangelho não se dirige a determinada raça, grupo ou casta social. Ele é aberto a todos. Na visão de Paulo, o convertido não deve estar preocupado em mudar de posição na escala social. O que importa é compreender que a condição cristã implica uma novidade radical. O único Senhor que está sobre todos é Jesus Cristo. Nele todos são livres e só a ele devem submeter-se. Desse modo, Paulo vê a comunidade cristã como semente de uma sociedade igualitária, onde todos os homens são chamados a ser livres e a se encontrarem e a encontrarem a própria dignidade. Versículos 25 a 35. Para a igreja primitiva era um iminente o fim do mundo e a manifestação final e gloriosa de Jesus, entre parênteses, versículos 29 a 29 e 31. É nessa perspectiva que podemos compreender muitos conselhos referentes ao matrimônio, ao celibato e à virgindade. Se o fim está próximo, para que se casar e ter filhos? Na visão de Paulo, a virgindade é vista como dom total da própria vida ao Senhor, como maneira de empenhar-se totalmente no testemunho do Evangelho. Jesus já
destacava a grandeza do celibato na consagração radical a Deus e ao reino, mas sem o impor, entre parênteses, conforme Mateus capítulo 19, versículos 10 a 12, versículos 36 a 38. Trata-se talvez de um noivo que sente forte o estímulo do desejo sexual, mas se vê premido pelo ideal celibatário apresentado por alguns da comunidade como única maneira de realização cristã. Paulo dá ao noivo ansioso plena liberdade para decidir-se. Versículos 39 a 40, Paulo deixa total liberdade para as viúvas se casarem de novo, mas apenas com parceiro cristão, entre parênteses, no Senhor, sobre o conselho de ficar como está, conforme nota em capítulo 7, versículos 25 a 35. Voltaremos no capítulo 8, as explicações. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.